Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de trazer uma palavra que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Segundo a minha versão, diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, que aquele que o instrui. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma temática. Seja grato a quem te instrui na palavra. Nós podemos ver aqui o apóstolo Paulo, ele trazendo um princípio, um segredo, que ajudará muitos homens de Deus a continuar a fazer a obra de Deus. Nós podemos ver que essa falta de reconhecimento e gratidão aos homens de Deus tem feito muitos largarem a obra, tem feito muitos largarem o ministério e tem levado muitas pessoas já não quererem mais fazer a obra. Quantos filhos de pastores, quantos pessoas não querem mais fazer a obra porque viram o distrato, a desapreciação, a falta de honra, a falta de gratidão na vida daqueles que têm dedicado a vida pelo reino e pela obra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, após ter feito inúmeras considerações aos Gálatas, ele vai tratar agora o segredo daqueles que estavam ali fazendo a obra. Ele vai orientar aqueles irmãos que estavam sendo instruídos, assistidos, acompanhados de dia e de noite por aqueles pastores, aqueles líderes das igrejas. Ele vai orientar que aqueles irmãos também viessem repartir daquilo que eles ganhavam. Porque enquanto os irmãos estavam ali nos serviços seculares, fazendo seus afazeres, construindo projetos e sonhos, se enriquecendo através da semeadura do seu trabalho, através de buscar as coisas, ali os sacerdotes, os homens de Deus estavam instruindo na palavra de Deus para que aquela bênção não viesse ser somente material, mas que através das instruções da palavra de Deus ele viesse ter uma vida de umas bênçãos a qual não viesse acrescentar dores. Porque muitas pessoas, quando eles não têm instrução, não têm entendimento, não faz as coisas segundo a palavra de Deus, muitos até conquistam carro, casa, família, mas no decorrer da caminhada eles acabam perdendo casa, família, carro e trazendo males sobre a sua vida porque não seguiram os princípios da palavra. Então, enquanto muitos estavam buscando e projetando e conquistando muitas bênçãos, muitas das vezes por causa da instrução de homens de Deus, essas pessoas não têm sido gratas a esses homens de Deus. E o apóstolo Paulo agora, para corrigir, para trazer uma orientação, talvez alguns estavam desanimados de fazer a obra de Deus, porque os irmãos não estavam sendo gratos àqueles que estavam fazendo. O apóstolo Paulo vai trazer o quê? Essa instrução que diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra. Essa instrução não é qualquer instrução, não é com qualquer acompanhamento, é pela Bíblia. É uma pessoa chegar e falar: como que eu prospero? O sacerdote agora ele vai ensinar na palavra, você tem que ser generoso. O princípio da riqueza, de se atrair as riquezas, ela começa na generosidade. A generosidade para com Deus, a generosidade para com o seu próximo, com os seus irmãos, os domésticos da fé. Tem vários princípios dentro dessa generosidade. Primeiramente, logicamente, a Bíblia vai nos ensinar que nós temos que ser fiel a Deus, dando nossos dízimos, as nossas primícias, as nossas ofertas. E aqui o apóstolo Paulo ele estava trazendo para que viesse honrar o quê? A pessoa do sacerdote, a pessoa do homem de Deus que está ali na frente da sua igreja. Você que está escutando esse vídeo, que você tem visto o seu pastor ali. Às vezes tem irmãos na igreja, muitas igrejas eu já vi isso, irmãos que ali são bem de vidas, alcançaram e chegaram a patamares muito elevados financeiramente e ver ali os seus pastores, os seus líderes ali, às vezes passando até dificuldade, mas eles não trazem a honra, não reconhecem aqueles que todo momento de dificuldade, estou com um problema no meu casamento,
O pastor vai lá, o pastor ora, o pastor aconselha, o pastor faz acompanhamento, o pastor faz campanhas de oração, o pastor intercede, até que aquela vida venha o quê? Venha restaurar o seu casamento, venha estar em paz, venha estar com alegria. Porém, aquela pessoa, muitas das vezes, que recebem essas bênçãos através do ministério pastoral, elas não vai reconhecer, elas não vai agora ser grato àquele homem de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que abençoar o quê? Aqueles que têm nos abençoado. Por isso que ele vai dizer, aquilo que o homem semear, isso o homem colherá. Se você está recebendo, você também tem que plantar, você também tem que ser grato. Nós não podemos fazer como os 9 que foram curados dos 10 leprosos e não voltaram para ser grato. Nós temos que ser grato a Deus, porque tem muita gente que vai falar, mas eu sou grato a Deus. Olha a passagem do leproso. Ele foi grato primeiro a Deus, depois ele foi grato àquele que trouxe o conselho, o direcionamento. Ele foi grato ao sacerdote que liberou a bênção. Você entendeu? Então tem uma série de princípios. Tem gente que fala, eu sou grato somente a Deus. Eu sou grato somente a fulano de tal. Mas não, existem meios. Você tem que ser grato com aquele que te instrui. Você tem que ser grato àquele que te aconselha. Você tem que ser grato com aquele que te acompanha. Você tem que ser grato a Deus, porque é Ele que libera todas essas coisas. Então tem uma série de princípios de gratidão. A gratidão, ela vai além. E a Bíblia é repleta de princípios e ensinamentos tão ricos para enriquecer a nossa vida, a nossa alma, para que nós venhamos ser felizes. Porque quando nós não obedecemos aqui, o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer, aquilo que o homem semear escolherá, porque se você está sendo assistido, está sendo acompanhado, mas está sendo sido ingrato com aquela pessoa, com o sacerdote, com os homens de Deus, talvez aquele homem de Deus não vai reclamar com você, não vai dizer nada. Até porque aquele homem está fazendo para Cristo. Aquele homem está juntando tesouro no céu. Mas a semeadura dele está ganhando. Deus vai trazer outra pessoa. Deus pode honrar ele de outra forma. Ou ele pode sofrer e padecer por causa do evangelho. Mas se ele tiver uma conduta e uma vida com Deus, filialmente a Deus, ele vai continuar. E ele vai colher a semeadura dele. Porém, você que está sendo ingrato, você que está sendo injusto, você que não está usando de sinceridade, por isso que o apóstolo Paulo usa a palavra zombaria, você está zombando, você está brincando, você está desfazendo daquilo que está sendo feito por você, você está semeando na sua vida a ingratidão amanhã dos seus filhos, você tá semeando a ingratidão no seu trabalho, você está semeando a ingratidão de amizades, você está semeando você fazer coisas para outras pessoas e aquelas pessoas te também não reconhecer e te desprezar e não te honrar. Aí você vai falar, mas eu tenho sido desonrado no meu trabalho, eu tenho sido desonrado onde que eu estou. Mas é porque você tem sido desonesto, desleal, infiel com aqueles que têm te assistido na palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, aquele que semeia no espírito, aquele que semeia na carne. O que é na carne? A carne nos leva somente a coisas que é longe da palavra de Deus. A carne vai nos levar à nossa humanidade caída. A carne vai nos levar aos pecados, aos conselhos. A carne vai nos levar à avareza. A carne vai nos levar à ingratidão. A carne vai nos levar à falta de apreço, à falta de honra. A carne vai nos levar a toda a falta de princípio. Mas agora, pelo Espírito, você vai ser obediente à palavra de Deus. O Espírito vai trazer. Você não paga lá na sua escola para você fazer uma faculdade, você não paga os seus professores, você não paga um psicólogo quando você vai, você não paga todo o serviço de instrução, você não paga uma mentoria, seja na sua empresa ou pessoal, dentro de uma área que você necessita. Existem mentorias, existem consultorias de advogado, uma consultoria de uma imobiliária, uma consultoria de órgãos específicos, uma prestação de serviço dentro de uma orientação. Então, e por que nas coisas de Deus você quer levar tudo? Deus é bom, Deus é graça, Deus é amoroso, tudo isso Deus é, mas Deus deixou princípios na palavra de Deus, e tem princípios que tem que ser obedecido, da gratidão, porque Deus ele não trabalha direto com a pessoa. Às vezes Deus não trabalha direto com a pessoa, Deus usa os seus vasos, os seus instrumentos, por isso que ele deixou sacerdotes agora que teriam que ficar orando,
que teriam que ficar santificando, que teriam que ficar buscando, para quando uma ovelha disser, falar assim, eu quero ser curada, e o sacerdote falar assim, vou te dar um direcionamento, você vai vir aqui na igreja, a Bíblia falar que os presbíteros colocaram a mão sobre a cabeça do enfermo e eles vão ser curados. Nós vamos estar em consagração e nós vamos orar, nós vamos impor as mãos, a imposição da mão com óleo e você vai ser curado. E aquela pessoa vem e ele unge e aquela pessoa é curada. A pessoa vem e fala assim, eu tenho uma causa impossível para mim. O sacerdote fala, mas não é impossível para Deus, porque Deus tem todo o poder. O sacerdote tem o conhecimento, a fé e a experiência, a prática e a comunhão com Deus de trazer o quê? Uma bênção sobre eles. E ele vai falar assim, ó, a Bíblia ensina aqui, ó, nessa área sua, como eu cansei de ver meus pastores, eles trazer conselho, ó, você vai fazer um voto para quebrar essas maldição, para desfazer esses nós, esses embaraços de Satanás, esses cordéis espirituais, essas heranças malditas, e você a partir de agora vai ser fiel a Deus, vai ter uma vida de busca, vai ali instruir, vai ali acompanhar, e aquela vida ali dentro de 6 meses, 1 ano, começa a ter sua vida mudada, transformada pelo poder de Deus através da sua palavra ministrada pelo sacerdote. E aquela pessoa vai viver a bênção de Deus, e aquela pessoa ali vai estar vendo ali, às vezes o sacerdote passando por necessidade, passando por luta, passando por aflições, e aquela pessoa não vai assistir. Aquela pessoa vai ser o quê? Seria ingrata com aquele homem de Deus. Mas a Bíblia aqui está dizendo, vamos ser gratos ao sacerdote, aos homens de Deus, esses homens de Deus que têm pagado o preço pela sua vida, que têm te acompanhado, zelado, porque o próprio Deus vai falar que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, e a vida aqui não estava dizendo somente que tem gente que pensa que é só na hora da morte, não. Ele tem dado a vida porque ele se sacrifica por você. Enquanto você está dormindo, ele está orando pela sua vida. Enquanto você está em casa fazendo suas coisas, e está no seu trabalho, ele está lá preparando uma palavra para trazer para a sua vida. Quando você busca um conselho, ele tem um conselho da palavra de Deus para te dar em qualquer área que você estiver precisando, porque ele tem uma vida buscando na presença de Deus, como a Bíblia vai falar, um dispenseiro, ele vem buscar dos céus e ele vem trazer para você. Ele tem o quê? Ele tem acesso às coisas de Deus para trazer para você. E você ali como ovelha, você vai estar ali também abençoando o seu pastor. Como a Bíblia vai dizer, com leite, com mel, com leite, com a lã. Aí vai trazer as suas ofertas, suas orações, suas ofertas de gratidões, que será a Deus. Mas reconhecimento ao sacerdote também tem. Você pode reconhecer o seu sacerdote diretamente. A Bíblia manda, o apóstolo Paulo vai dizer, dupla honra para aqueles que ministram no altar. Então, se você tem honrado outras pessoas, às vezes, se você for honrar seu sacerdote, você tem que dizer, se eu dei um perfume para um parente meu, para um aniversário de um amigo, o meu pastor é dupla honra. Se eu honrei ele com um perfume, eu vou honrar os meus líderes com 2 perfumes. Se eu honrei fulano de tal com uma quantia de R$100, eu vou honrar o meu sacerdote com R$200. Eu não estou aqui ensinando você, não estou aqui querendo arrancar nada de você. Eu estou aqui para somente instruir a palavra de Deus, a sã doutrina. Eu não vou usar aqui de persuasão e não vou querer aqui trazer sobre você nenhum peso. Apenas eu quero trazer a palavra, as ministrações do Espírito pela sua palavra, para que você venha aplicar corretamente e venha ter uma vida feliz na presença de Deus. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e eu gostaria que você venha entender esses princípios, que Deus venha ministrar no seu coração e no seu espírito, porque eu não tenho esse poder. A Bíblia fala que a palavra não volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito, e é o Espírito Santo que convence o homem da morte, do pecado e do juízo. Não sou eu que posso fazer isso, eu somente falo a palavra de Deus. Eu somente ministro aquilo que o próprio Espírito Santo colocou no meu coração e me ensinou e me instruiu, me capacitou pela sua palavra. Eu sou apenas um instrumento de Deus para trazer as notícias da boas novas do Evangelho através da palavra, a sã doutrina, para que você venha ter uma vida mudada, abençoada, aplicar esses princípios e ver a sua vida mudada através do poder de Deus. E o poder de Deus ele vem através da obediência, através dos princípios.
Tem gente que pensa que vai ter a sua vida mudada por causa de um profeta que trouxe uma revelação. O profeta, ele somente fala aquilo que Deus ele quer. Mas o profeta não tem poder para mudar a sua vida. O pastor não tem poder de mudar a sua vida com a palavra, por mais linda que ela seja. Quem tem poder para mudar a sua vida é você mesmo, quando você acata aos princípios da palavra de Deus e pratica. Porque aquele que pratica, ele vai viver a bênção. Você tem dois motivos. Eu gosto de dizer isso mesmo. Você pode virar duas pessoas. Você pode ser o religioso. O que é o religioso? É aquele que está na igreja 1, 2, 5 anos. Ele até aprendeu muitos princípios, como os saduceus, os fariseus e os saduceus, mas só que eles não praticam, eles não têm vida prática. Eles têm um conhecimento para dizer, eu entendo, eu sei, eu compreendo, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu já fiz tantas coisas, mas não tem vida prática e tem uma vida derrotada em muitas áreas, porque ele não pratica. Agora, o outro é o quê? É aquele que tem a sua fé viva, eficaz em Cristo, tem uma vida de testemunho na presença de Deus, porque ele obedece à presença de Deus, ele obedece à palavra de Deus. Ah, mas eu tive experiências ruins, é porque você não aplicou a palavra corretamente. Porque a palavra de Deus ela é fiel para cumprir o seu propósito. A palavra de Deus ela é fiel. A palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela cumpre o seu propósito. Se o salmista ele falou assim, que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela tem poder de te guiar, te aconselhar, te ajudar, te enriquecer. Hoje, fala assim, lâmpada para os meus pés, é o dia de hoje, onde você está pisando, onde você está vendo, onde você está palpando. Luz para os meus caminhos, para o futuro, para aquilo que você ainda não viu, não ouviu, não percebeu, não sentiu, não sonhou. Deus vai revelar o seu coração e vai trazer a bênção, porque esse é o poder da palavra. O poder da palavra, ele é perfeito. A palavra de Deus, ela é inefável. A palavra de Deus, ela é poderosa. E eu deixo essa palavra aos irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Se inscreva, compartilhe. Que essa palavra venha chegar em outras pessoas. Mais um princípio da palavra de Deus venhamos praticar nesses últimos dias, onde o amor de muitos tem se esfriado e onde muitos não creem mais no poder e na palavra de Deus.